Então hoje realmente o mercado brasileiro de crédito avalia sempre informações negativas, ou seja, se essa pessoa está inadimplente ou se ficou inadimplente e o seu score. Quando um consumidor ele entra e se cadastra no cadastro positivo, ele se autoriza no cadastro positivo, faz com que os credores consigam ter acesso às informações de pagamento. Eu vou conversar agora com Pablo Nemirovski, Head de Serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC. Pablo, o que tem de novidade atualmente na avaliação dos consumidores? Bom, atualmente tem dois assuntos bastante em voga. Um deles é o score do consumidor, que é o score de crédito, e outro é o cadastro positivo. Acredito que nesse momento o que as pessoas mais tendem a ouvir é o score, é uma palavra nova, uma palavra em inglês, que na verdade é uma fórmula matemática que permite dar uma pontuação para o consumidor e que essa pontuação indica a possibilidade de inadimplência dele. Né? Como é essa pontuação? Essa pontuação ela é de 0 a 1000. Quanto maior essa pontuação, significa que tem menor probabilidade de inadimplência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um score de 900 tem um índice de inadimplência muito menor do que um consumidor que tem um score, por exemplo, 100 ou 150. Como ela vai acumulando esses pontos? Quem confere esses pontos? É o lojista? Isso, são os credores de maneira geral, pode ser o lojista, pode ser uma instituição financeira. Essas informações elas são acumuladas basicamente 3 tipos de informação. A primeira delas são os dados de inadimplência que esse consumidor teve ao longo de 5 anos e nesse caso são levados em consideração não apenas a inadimplência, mas também o valor e o prazo que o consumidor demorou para quitar essa sua dívida, essa sua inadimplência. Então essa é uma informação. A segunda informação é o volume de consultas que esse consumidor tem no mercado. Então, por exemplo, costuma acontecer quando uma pessoa precisa muito de crédito e ela tem alguma situação financeira difícil, ela vai em várias instituições financeiras, em vários credores pedir dinheiro emprestado. Cada vez que ela pede dinheiro emprestado, o credor faz uma consulta do score para entender qual seria o risco de emprestar dinheiro para aquele consumidor. E essas informações também vão sendo acumuladas. E um terceiro ponto são as informações cadastrais. E as informações cadastrais por que contam bastante? Porque quando um consumidor ele não tem intenção de pagar, ele costuma deixar as suas informações cadastrais desatualizadas. Então é mais difícil você encontrar esse consumidor e mais difícil de negociar com esse consumidor. Então basicamente esses 3 tipos de informação são utilizadas e elas compõem esse número que vai de 0 a 1000. Além do lojista, o próprio consumidor pode ter acesso às suas informações? Pode. Basta ele entrar no consumidorpositivo.com.br, ele faz um cadastro muito simples e rápido, é uma consulta gratuita e pode ser consultado 24 horas por dia de qualquer equipamento eletrônico, é só ter acesso à internet e fazer a sua consulta. Junto com a consulta do score, aparecem as dívidas que essa pessoa eventualmente tenha, essas inadimplências que ela tenha. Então ela consegue fazer o seu controle financeiro por aí também. Isso é uma mudança, né? Porque até pouco tempo atrás, o consumidor aqui no Brasil era mais avaliado pelo aspecto negativo da inadimplência, né? Uma mudança de tendência. É uma mudança bastante grande e nesse caso a gente entra nesse segundo assunto que eu comentei com você, que é o cadastro positivo. Então hoje realmente o mercado brasileiro de crédito avalia sempre informações negativas, ou seja, se essa pessoa está inadimplente ou se ficou inadimplente e o seu score. Quando um consumidor ele entra e se cadastra no cadastro positivo, ele se autoriza no cadastro positivo, faz com que os credores consigam ter acesso às informações de pagamento. Então, ou seja, ao invés de você só olhar se ele ficou devedor ou não, você também consegue acompanhar todos os pagamentos que ele fez ao longo do tempo. Isso é extremamente positivo, porque as pessoas começam a ser discriminadas efetivamente por quem é bom pagador e quem é mau pagador. Isso influencia no score também, e aí o score aumenta conforme o volume de pagamentos pontuais que os consumidores fazem. Quanto maior a pontualidade, maior o seu score. De que maneira isso está distribuído no Brasil? Então, hoje o cadastro positivo tem apenas 6 milhões de consumidores cadastrados no Brasil. Em função da lei de sigilo bancário que existe, os bancos têm uma preocupação muito grande em disponibilizar essas informações para os bureaus de crédito. Então, existem algumas iniciativas junto ao governo, inclusive na agenda do Banco Central+, para que exista uma mudança na lei do cadastro positivo, onde ao invés de um consumidor ter que se autorizar para permitir que as informações de pagamento dele fiquem disponíveis aos credores, todos os consumidores já estejam dentro. Quem não quiser,
pede que seja cancelado o seu acesso ao cadastro positivo. O que acaba acontecendo é que as pessoas deixam de se beneficiar porque a grande maioria dos brasileiros paga as suas contas em dia, suas contas de água, as suas contas de luz, as suas contas de celular. Então essas contas hoje pagas, elas não são vistas pelos credores. A partir do momento que elas ficarem disponíveis com cadastro positivo, aí os seus scores vão melhorar, as pessoas vão entender que uma eventual inadimplência ou uma eventual negativação pode ter sido apenas um problema pontual. E o hábito dela de pagamento é um hábito de pontualidade, ou seja, ele é um bom pagador. Até porque, para ter nome sujo, não precisa a pessoa autorizar, né? Para o lado negativo, a lei permite, mas para o lado positivo, não. Exatamente. Isso é um bom ponto de vista, porque a gente diz, né, que o credor, a gente só consegue sujar o nome dele. O cadastro positivo ajuda a limpar o nome dele. Mesmo que ele tenha essa dívida, a gente traz algo positivo. E, na verdade, assim, mais do que isso, o cadastro positivo e melhor informação ajuda a reduzir o risco de relação que existe entre um consumidor e um credor. Então, como é que a gente faz hoje para um credor abaixar uma taxa de juros para algum consumidor? Hoje ele se baseia se aquele consumidor está ou não negativado. Mas se ele tem um monte de contas pagas, ele fala, bom, esse é uma pessoa que paga em dia suas contas, então eu posso reduzir a taxa de juros porque o meu risco de emprestar, ou fazer um empréstimo, ou fazer algum financiamento para ele é muito menor. Então, na verdade, quem sai ganhando é o credor, porque tem o menor risco de adimplência, e o consumidor, que começa a ter acesso ao crédito de uma maneira mais justa. Pablo, como é que está a questão da medida provisória? Enfim, vocês conseguiram avanços com isso? Na verdade, sim. Durante o dezembro do ano passado, o Banco Central, dentro do seu programa BC+, que são as medidas que o Banco Central propôs para estimular a economia brasileira em função de toda a crise que a gente está passando, econômica e política, um dos itens foi justamente fazer essa mudança do cadastro positivo, onde o cadastro positivo deixaria de precisar de uma autorização e de um consumidor, e agora todo mundo começa a fazer parte, né? Até porque traz um benefício para todos. Nós estimamos que são aproximadamente 22 milhões de consumidores hoje no Brasil que não têm acesso a crédito porque eles não têm nenhum histórico de crédito. A partir do momento em que o cadastro positivo entra em vigor, dessa maneira como eu falei, todo mundo fazendo parte, ele traz esses 22 milhões de consumidores com informações de crédito, porque esses 22 milhões de pessoas fazem o pagamento das suas contas de luz, de água, de telefone celular, e que hoje ninguém vê, a não ser que eles deixem de pagar, mas o brasileiro paga todos os meses essas contas. Então essas contas mostram que é uma pessoa responsável no pagamento, isso traz um benefício para o mercado de maneira geral. Hoje, qual é o perfil do comerciante, do lojista que tem acesso ao score, ao cadastro positivo? Hoje, quem mais tem acesso são os grandes lojistas. Na verdade, assim, todos os lojistas ou todos os credores têm acesso tanto a scores quanto a relatórios de, por exemplo, de inadimplência. No caso, quando a gente fala de scores são modelos matemáticos que são trabalhados e detalhados, tem um trabalho técnico e matemático muito grande que acaba influenciando no valor que é cobrado do lojista. E o pequeno lojista acaba não podendo usufruir desses benefícios. Então, com o cadastro positivo, hoje, quando um lojista pequeno ele vai fazer uma análise de crédito, ele simplesmente pega o seu cadastro de inadimplentes e ele vai começar a ver também as informações de pagamento. Ou seja, mesmo sem ter acesso ao score, ele vai saber que aquele consumidor é um consumidor que paga suas contas. E ele vai fazer um empréstimo para ele, enfim, com uma relação de crédito de baixo risco entre os dois. Ou seja, de qualquer maneira, fomenta muito a economia brasileira. Com a crise econômica, muita gente resolveu empreender, abrir pequenos negócios, pequenas lojas. Esse lojista, ele conhece essa possibilidade? Então, eu acredito que a maioria não conheça porque ele não é muito difundido, mas sem dúvida nenhuma o empreendedor ele acaba ganhando muito com isso. E por quê? Porque ele ainda não tem uma carteira de clientes, não tem uma carteira de consumidores, então o risco que ele corre de fazer algum tipo de empréstimo ou algum tipo de transação de crédito é muito maior para ele. Pode ser muito mais prejudicial, principalmente no começo de um negócio, quando o empreendedor tem pouco capital. Então o cadastro positivo e essa consulta ao cadastro positivo, sem dúvida nenhuma, permite que ele tenha um início de trabalho, um início de aporte de capital mais tranquilo para dar crédito ao consumidor. Como ele pode buscar esse tipo de orientação, de informação e se valer, utilizar
dessa possibilidade? Ele pode entrar no site da própria Boa Vista, entrar em contato conosco. Nós temos produtos que estão, além dos nossos produtos de crédito já conhecidos, tem produtos com as informações positivas. Então ele pode escolher optar por um score, ele pode optar pela compra e aquisição de um relatório e ele vai começar a consultar como se fosse qualquer grande lojista que hoje tem acesso a essa informação. O pequeno lojista vai poder também fazer de uma maneira muito prática. Pablo, e no sistema mais antigo, que é o grande pavor de todo consumidor aqui no Brasil, nome sujo na praça, como dizem, como resolver esse problema? O que a gente aconselha, a primeira coisa que a gente aconselha é sempre que um consumidor percebe que ele pode eventualmente ter algum problema financeiro, antes de ele ter uma dívida em atraso, uma conta em atraso, ou antes mesmo de ser negativado, ele deve procurar o credor. Tanto o consumidor quanto o credor são beneficiados dessa forma. O credor ele prefere ser procurado e poder fazer uma negociação e continuar recebendo dinheiro do que simplesmente ele ter uma interrupção desse dinheiro. Então, para o consumidor, o que a gente aconselha é procure o credor, converse com ele e negocie o quanto antes para poder, enfim, mudar as taxas do seu empréstimo ou alongar um pouco o prazo, enfim. Tem formas de fazer isso diretamente negociando com o credor e uma coisa bastante importante, não precisa de nenhum intermediário para fazer isso. O consumidor deve fazer diretamente com o credor, que é a forma mais segura de fazer isso. E se não for possível? Se não for possível fazer, o mais importante é que ele procure uma forma de quitar essa dívida, planejando a sua vida financeira. Nós também temos dicas de educação financeira dentro do site do Consumidor Positivo, onde nós damos dicas de como ele deve atuar quando está com o nome sujo, se ele consegue ou não negociar com o credor, como ele pode fazer para pegar um empréstimo seguro para quitar as suas dívidas. Tudo isso está explicado para orientar o consumidor na educação financeira dele. Qual lugar na internet, qual site? www.consumidorpositivo.com.br. Pablo, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Muito obrigado a você. Luciene Miranda para a Ducascope TV.